Pai do Senhor Jesus Cristo e meus amados irmãos, que Deus abençoe muito poderosamente a vida de cada um de vocês, amém? Passando aqui para trazer uma palavra de Deus muito abençoada para os nossos corações. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também engane da mesma forma vocês, corrompendo os vossos pensamentos e desviados da simplicidade e pureza que há em Cristo. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai falar que ele temia a igreja de Coríntios, que da mesma forma que a serpente enganou a Eva com sua astúcia, enganasse eles da forma que eles perdessem o interesse pelas coisas de Deus. Quantas pessoas já não têm interesse mais em buscar mais a Deus porque se apegaram ao pecado, se apegaram a coisas que, vamos dizer assim, distanciaram elas totalmente da presença do Pai, distanciaram elas totalmente da presença de Deus. Em Gênesis no capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente vai chegar até Eva e vai dizer, ó: Foi assim que Deus disse, Eva, que não podeis comer de nenhum desses frutos do jardim? E Eva vai responder, não, Deus disse que a gente poderia comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui que está no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal. Porque certamente do dia que a gente tocar ou comer, a gente vai morrer, né? Deus não havia falado que não podia tocar, né? Não podia era comer. E acredito que Deus orientou Adão, passou essa responsabilidade de orientar Adão, e Adão orientou Eva. Só que a serpente vai dizer, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente, Satanás vai dizer, não, vocês não vão morrer não. E é isso, irmãos, o que tem acontecido com muitas pessoas hoje em dia. Elas têm perdido o interesse, porque elas têm caído nas armadilhas de Satanás. É claro que Satanás, ele não obriga ninguém a pecar, mas ele oferece o prato, come quem quer. E pessoas têm vivido uma vida de pecado, vivendo na prática do pecado e perdido o interesse pelas coisas de Deus. Têm sido enganadas pela antiga serpente, pela astúcia da serpente, que é Satanás. Hebreus capítulo 12. Olha o que vai dizer, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de todo e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha que interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta a gente o que? Deixar o pecado. Qual tem sido o pecado que tem nos atrapalhado diante de Deus? Que tem impedido a gente correr a corrida da fé? Qual tem sido o pecado que tem me atrapalhado e me distanciado da presença de Deus? Você já parou para pensar? Se você perguntar a pessoas que conhecem a palavra de Deus e perguntar elas por que elas estão distantes, elas não vão saber te responder, porque elas ainda não pararam para analisar sobre essa pergunta. O porquê que elas estão distantes de Deus? Qual tem sido o pecado que tem distanciado elas da presença de Deus? Pessoas vivem longe de Deus. Pessoas que não têm interesse da palavra do Senhor, que não têm interesse mais nas coisas de Deus, elas vivem longe de Deus. Primeiro exemplo, em Lucas no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, a gente vai ver a história do filho pródigo, que disse ao seu pai: dê a minha parte da herança, e vou embora. O pai simplesmente não impediu o filho de ir, deu a metade da herança, a parte da herança dele, e ele foi. No caminho, na caminhada dele, gastou o dinheiro tudo, com prostitutas, bebidas, festas, más amizades, com as coisas deste mundo. Ficou sem nada, desejando comer lavagem de porco. Aí ele lembrou, opa, lá na casa do meu pai eu tinha tudo. Até os servos do meu pai comem melhor do que eu, vou voltar para lá. Pedir para meu pai para que ele possa me receber como um dos seus trabalhadores. Quando o filho está voltando, o pai avista de longe, vai de encontro ao filho.
dá um abraço, um beijo no rosto. E ele vai dizer: pai, pequei contra ti e contra Deus, não sou digno de ser chamado meu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. E o pai vai responder: não, você sempre será meu filho. Diz para os seus servos: coloque anel de ouro no dedo dele, roupas novas, sandálias novas, vamos matar o novilho cevado e vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O que entendemos com isso, irmãos? Nesse mesmo capítulo, no capítulo 15, Jesus ele conta 3 parábolas. Essa que eu mostrei para vocês do filho pródigo, isso está no versículo 11 ao 32. No versículo 8 e 10, ele vai contar a parábola da dracma perdida. E que é uma dracma? É uma moeda antigamente. Olha o que ele vai dizer, ó. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, pois encontrei a minha dracma perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria é na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E em Lucas, no capítulo 15, versículo 4 ao 7, ele vai dizer sobre a parábola do pastor com as suas 99 ovelhas. Ele vai dizer do pastor que foi atrás da sua ovelha que se perdeu. Tendo 100 ovelhas, se perdeu uma, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Irmãos, tem pessoas que têm vivido igual a esses 3 exemplos, porque têm perdido o interesse pelas coisas de Deus. A parábola do filho pródigo, irmãos, representa pessoas que conhecem a palavra de Deus desde pequena, cresceram ali na casa do Senhor, conhecem, foram instruídas, de alguma forma tomaram curiosidade pelas coisas do mundo e saiu da presença do Pai, da presença de Deus, tendo curiosidade. Agora se encontram vazias, deprimidas, com a vida espiritual totalmente destruídas, longe de Deus, aquele vazio que nada completa. Mas assim, acredito eu, na palavra de Deus não fala, mas acredito eu que aquele pai todos os dias esperava o filho voltar, e ele sabia que o filho ia voltar. Assim é Deus, ele nos espera todos os dias voltar para a presença dele. Ainda dá tempo, porque a palavra de Deus fala que quanto à vida há esperança. Então que possamos buscar a oportunidade quando é tempo, não jogar a oportunidade fora. Quando o pai vai ver o filho voltando, ele vai correndo de encontro ao filho. Um abraço, um beijo no rosto. Apesar de nossas falhas, nossos pecados, Deus ele está ali para nos receber de braço aberto, claro, com o coração quebrantado, arrependido, porque o filho foi até o pai com o coração quebrantado, arrependido do que ele tinha feito. Segundo exemplo, a dracma perdida, que se perdeu dentro de casa, representa pessoas dentro da casa de Deus que perderam o interesse, estão perdidas, acham que só por ir aos cultos todos os dias estão perto de Deus, mas na verdade se encontram longe. Terceiro exemplo, a ovelha que se perdeu e o pastor deixou as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Representa pessoas que estão no começo da conversão, que de alguma forma ou de outra dispersam, o pastor vai atrás. Mas essa ovelha tem que deixar de ser aquela ovelha dispersa, porque ela tem perdido o interesse pelas coisas de Deus. Ela tem perdido o interesse em relacionamento com Deus. E toda vez ela não sabe se ela busca a Deus ou se ela busca as coisas do mundo, se ela vive com Deus ou se ela vive no mundo. Olha o que vai dizer 1 Reis no capítulo 18, versículo 21. As pessoas não têm tomado a decisão de servir a Deus totalmente. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Até quando confiareis entre 2 senhores? Se é o Senhor Deus, sigam. Se é Baal, sigam. Aqui nessa época, irmão, o povo estava dividido. Coxeando, o que significa coxo? Não tem firmeza. Naquela época as pessoas não viviam firmes totalmente 100% na presença do Pai, na presença de Deus. E naquela época estava vendo uma época de apostasia. O que é apostasia? Abandono da palavra de Deus, né? Abandono de culto a Deus.
estavam cultuando a Baal. E eles ficavam em cima do muro, eles não sabiam se buscava a Deus, se buscava a Baal. A palavra de Deus fala que não tem como você servir ao Senhor, você vai agradar um, vai desagradar o outro. E tem pessoas que são assim, não sabem se buscar Deus ou as coisas do mundo, né? Então, igual esse povo que Elias disse a eles: até quando cochareis entre dois pensamentos? Se for Deus o Senhor, segue ele, mas se for Baal, segue Baal. Então as pessoas não sabem quem elas querem buscar, Deus ou as coisas do mundo. Chegou a hora da gente tomar uma posição enquanto há tempo. Buscar Deus de todo o nosso coração. Terceira lição: pessoas estão longe de Cristo e perdendo tempo. Quanto mais tempo você viver longe da presença de Deus, é tempo perdido na sua vida. Josué no capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó: Deus dizendo que ele já era idoso e que ainda tinha muita terra para ser conquistada e que ele não ia conquistar. Irmãos, eu tenho 21 anos. Se nesses 21 anos eu ainda não me converti, foram 21 anos perdidos da minha vida que não serviu para nada. Durante a caminhada cristã, se eu distanciei da presença de Deus 4 anos, foram 4 anos da minha vida desperdiçado que não valeu de nada. Então, irmãos, eu tenho que gastar tempo, vamos dizer assim, buscando a presença de Deus. Quanto mais tempo eu viver longe da presença de Deus, são tempos perdidos na minha vida que não valeu de nada. Para terminar, irmãos, 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus fala que no fim dos tempos as pessoas iam deixar a fé, apostar, abandonar, que eu acabei de explicar para vocês, iam se apegar a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Muitas pessoas têm deixado de adorar a Deus e cultuado a Satanás. E em 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 3, 4, a palavra de Deus vai falar que no fim as pessoas iam deixar a palavra da verdade, que é aquele evangelho que confronta, que gera arrependimento. Se você continuar o pecado, você não vai ser salvo, você vai para o inferno. Arrepende enquanto é tempo. As pessoas vão deixar esse evangelho para se apegar a falsos mestres que ensinam um evangelho falso, que massageia o ego das pessoas. Continua desse jeito, que Deus vai te abençoar, que você vai prosperar. Não, pode ficar do jeito que você está. Cuidado com isso, irmãos. No fim dos tempos, a gente tem visto e vai ver muitas dessas coisas. Que possamos tomar cuidado para não perdermos interesse nas coisas de Deus, viver longe de Deus e acabar, no fim, como essas pessoas, deixando de adorar a Deus e cultuando a Satanás, deixando o evangelho da verdade e buscando o evangelho que massageia ego, aonde não gera arrependimento, restauração, salvação. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe muito.